Então, agora vamos falar sobre a situação do Brasil. Como se encontrava o Brasil perante essa chegada de Pombal ao poder, ou até mesmo um período um pouco antes da chegada dele ao poder. Em relação à economia, a economia colonial até então se baseava sobretudo na produção agrícola das grandes porções de terras que aqui se encontravam, administrados sobretudo pelas famílias portuguesas locais. Posteriormente a isso, e devido às sucessivas falhas da metrópole portuguesa na gestão da produção agrícola, resultaram então no declínio do ciclo açucareiro, fazendo com que a colônia brasileira tivesse que procurar outros meios e surgisse então um crescimento no âmbito até que expressivo, no ponto de vista econômico e social, da mineração. E nesse ambiente, somado a isso, começava a ter uma expansão do povoamento colonial, sobretudo por causa do crescimento populacional ocasionado, por assim dizer, muito por conta da imigração dos portugueses que vieram daquela situação de Portugal em crise, a metrópole em crise. Eles vieram para a colônia portuguesa. Nesse período, desenvolve também as atividades chamadas meio que complementares à atividade mineradora, abrindo assim a novas e promissoras possibilidades de participação na vida econômica da colônia. Analisando essa conjuntura de desenvolvimento do comércio interno, começa a surgir então uma camada da população, uma camada média da população, que no futuro terá uma grande influência política, pois terá o principal papel de discordar das influências dos altos nobres de Portugal aqui na colônia brasileira. Em relação à educação, essa estava concentrada principalmente, sobretudo, nas mãos jesuítas. Desde o período do, entre aspas, descobrimento da posse de Portugal aqui, os jesuítas, através do adoramento e construído muito com base nessa educação nos modos europeus, com base no Ratio Studiorum, foram feitas aberturas com a utilização da língua local, e o ensino era subsidiado praticamente pela coroa portuguesa, através da redisma, que era basicamente 10% de todo o imposto cobrado na colônia. Seus cursos de humanidade, filosofia e teologia abrangiam desde a instrução elementar e secundária, tanto aqui quanto em Portugal, até o ensino superior somente lá em Portugal. A população colonial era sobretudo constituída de escravos, trabalhadores livres, tanto rurais quanto urbanos, uma parcela pequena de proprietários e alguns poucos ricos comerciantes, tanto de produtos importados quanto de escravos. Esses não davam muita importância à educação, então para eles não importava muito esse luxo de que é ter a educação, no caso aqui na colônia. Visto que estavam em uma economia de base agrária extremamente rudimentar e numa situação política completamente submissa a Portugal, com um aparelho administrativo interno pouco sofisticado, o próprio ensino da elite não era valorizado, não era visto como prioridade. A facilidade de acesso a mercadorias orientais e a farta produção de suas colônias levaram Portugal a negligenciar a sua própria produção, o que culminou posteriormente na crise vivida por Portugal no século XVIII e na chegada de Pombal ao poder. Então, assim, iremos tratar posteriormente sobre as reformas impostas pelo primeiro-ministro Marquês de Pombal, suas consequências em Portugal e suas consequências nas colônias. Pombal, em 1751, criou no norte do Brasil duas companhias de comércio,
uma no Grão-Pará e Maranhão e outra em Pernambuco e Paraíba. Elas eram sujeitas a Lisboa, servindo para alavancar a economia de Portugal. As frotas da companhia comerciavam de maneira exclusiva produtos manufaturados de vários tipos, como alimentos, ferramentas, entre outros utensílios, e voltavam com café, açúcar, especiarias, tabaco, couro, madeira, entre outros. Com o fim do ensino jesuíta, a proporção de ensino e a formação de mestres foram reduzidas. Antes era valorizada as ciências e a atividade manual. No período pombalino, o ensino era predominantemente clássico, evidenciando apenas a literatura e a retórica. A educação, antes dessa sistematização de Pombal, o ensino público estava sob total controle da Igreja, especialmente dos jesuítas, uma ordem que se notabilizou pela sua atuação educativa e artística. No entanto, em meados do século XVIII, a crescente influência dos padres em assuntos políticos, que gerou grandes rivalidades e controvérsias, somando-se às ideias do iluminismo, levou o ministro a senti-los como uma ameaça aos seus planos e a lançar uma grande campanha de descrédito e perseguições, que culminou em 1759 na expulsão dos domínios portugueses. Com ele foram implementadas as aulas régias. A criação das aulas régias marcou o surgimento do ensino público oficial e laico, onde cada matéria era ensinada por um professor diferente e cada um em locais diferentes. Uma das consequências foi a total destruição da organização da educação jesuítica e sua metodologia de ensino, a instituição da gramática latina, de grego e da retórica, criação do cargo de diretor de estudos. No caso, o intuito dela era que fosse um órgão administrativo de orientação e fiscalização do ensino, a introdução dessas aulas régias, aulas que substituiriam o curso secundário de humanidades criado pelos jesuítas, realização de concurso para escolha de professores para ministrarem essas aulas régias, aprovação e instituição das aulas de comércio, instituição do pensamento pedagógico da escola pública e laica. Em lugar da exclusividade do ensino de latim e do português, a inclusão das línguas e literaturas modernas, o francês e o inglês. Em lugar de um ensino puramente literário, clássico, cresce a valorização do ensino científico. Marquês de Pombal entendia e falava que uma nova sociedade exige um novo homem e que só poderá ser formado por intermédio da educação. Por meio da aprovação de decretos, criaram várias escolas e da reforma o Pombal estava preocupado principalmente em se utilizar da instrução pública como instrumento ideológico e com o intuito de controlar a sociedade por meio das ideias iluministas. Apesar das propostas formais, as reformas pombalinas nunca conseguiram ser implantadas, o que provocou um longo período de decadência na educação no Brasil colônia. Pombal não conseguiu substituir o sistema jesuítico. Insatisfeito com esses próprios resultados, ele decide atribuir à Companhia de Jesus todos os problemas da educação, seja na metrópole ou na colônia. No Brasil, somente em 1776, após a expulsão dos jesuítas, que se instituíram escolas com cursos graduados e sistematizados. Em Portugal, os professores muitas das vezes apresentavam despreparo com relação aos conteúdos ensinados. A coroa portuguesa designava impostos conhecidos como subsídios literários para o pagamento dos professores, com o intuito de gerarem recursos e custear o ensino, dando residência para os professores, materiais de aula, entre outras coisas.
As verbas do subsídio literário depois foram utilizadas para pagar os ordenados dos professores do Real Colégio dos Nobres, por decreto de 16 de junho de 1792, o que gerou uma revolta sobre para onde iam os recursos a partir de 1823. A educação jesuítica foi consagrada quando Pombal os expulsou, levando o ensino brasileiro ao caos, através de suas famosas aulas régias, a respeito da existência de escolas fundadas por outras ordens religiosas, como os beneditinos, os franciscanos e os carmelitas. Uma das medidas mais polêmicas tomadas por Marquês de Pombal, enquanto secretário de Estado em Portugal, foi o de aumentar alguns impostos que eram cobrados na maior colônia portuguesa, o Brasil. Esses impostos foram utilizados para realizar a construção de Lisboa, destruída pelo terremoto de 1755. Uma das consequências dos aumentos de impostos tomados por Pombal foi a Inconfidência Mineira, que foi um dos resultados diretos das medidas tomadas por Marquês de Pombal. Ele decretou em 1750 o aumento dos impostos na região mineradora, impondo imposto cobrado pela coroa portuguesa sobre a retirada de ouro e uma meta anual de arrecadação de ouro. Isso acabou deixando a elite local totalmente satisfeita. Marquês de Pombal também realizou uma série de reformas em Portugal, as quais também afetaram o Brasil. As medidas tomadas por Pombal foram incluídas pelos historiadores em um movimento político conhecido como Despotismo Esclarecido. Esse movimento foi basicamente uma série de reformas políticas, econômicas e administrativas tomadas na Península Ibérica. O objetivo central era fortalecer o reino, baseando-se nos princípios do Iluminismo. No ano de 1777, o ministro foi afastado do governo português, acusado de cometer crimes contra o Estado. 2 anos depois, Pombal foi condenado ao exílio e acusado de corrupção. Depois, a rainha publicou uma decisão dizendo que perdoava Pombal por seus crimes e, como já era idoso, não se exigiria que ele saísse do país. Essa atitude não foi do agrado de Marquês de Pombal. Os crimes não haviam sido provados e ele teve que prestar serviços ao reino, onde depois se retirou para o seu palácio, onde ficou até morrer aos seus 83 anos.